Olá, mulheres, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre sono. Quem é que não gosta de dormir bem? Uma noite de sono bem dormida faz com que a gente tenha uma ótima disposição no dia seguinte. E eu separei aqui algumas dicas que eu vou dar para vocês que querem de fato melhorar o sono, aproveitar mais o dia, fazer com que você tenha mais saúde durante seu dia a dia, mais disposição, melhora a memória também. E melhora a irritabilidade. Então, quando você não dorme muito bem, inclusive você fica irritado, né? Então, são vários os motivos aí que fazem com que a gente realmente corra atrás do tempo perdido e comece a melhorar o sono. Inclusive, você pode ter obesidade, ganho de peso, se você não dormir de forma correta. Eu vou explicar nesse vídeo. A gente sabe que 30% dos americanos eles sofrem de insônia crônica e 83% não estão dormindo bem. Então podemos adotar aí nós e todas as pessoas do mundo, né? Nós podemos adotar algumas estratégias para melhorar esse quadro. Antes disso tudo, é importante fazer a seguinte pergunta: por que o sono tem um efeito tão profundo nas nossas vidas? Por que é de fato importante dormir bem, né? O sono ele é uma parte vital da nossa homeostase ou do ritmo circadiano, que influencia a capacidade das glândulas e células em nossos corpos de produzirem hormônios e neurotransmissores, para que o nosso organismo comece a trabalhar de forma mais tranquila. Então, quando a gente não dorme bem, esse ritmo se altera, os hormônios eles vão perdendo a sincronia, vão começando a surgir inflamações, o corpo ele não consegue aproveitar os nutrientes que a gente faz a ingestão de forma tão eficaz e vai criar uma espiral negativa, até que a gente consiga de fato reorganizar nosso sono e fazer com que isso se organize melhor. Níveis hormonais, pressão, temperatura corporal, funções genéticas são todas alteradas negativamente por falta de sono. Isso significa que a privação de sono vai alterar o controle da glicose, vai afetar o metabolismo, vai aumentar o seu cortisol, provocar desequilíbrios hormonais gerais, como por exemplo até a baixa testosterona. Vai atrasar a recuperação do corpo após as atividades físicas, vai retardar a síntese proteica, que é responsável pelos ganhos musculares, né? Vai diminuir a velocidade e potência no desempenho atlético e vai diminuir o tempo de reação e habilidade cognitiva. E por fim, essa privação de sono vai prejudicar drasticamente o desempenho e o bem-estar. Mas a gente sabe que felizmente há um número em menor escala de soluções conhecidas para a insônia. Algumas delas têm sido testadas em atletas e pessoas comuns e eu vou dar algumas dicas complementares práticas para você começar a dormir melhor também. A dica número 1 é: consuma mais proteína durante o dia e dê preferência para carboidratos à noite. Eu vou explicar isso. Se você melhora a sua dieta, né, que isso precisa ser a sua prioridade, você com certeza vai conseguir melhorar o seu sono. Algumas pesquisas mostram que o sono, o estado de vigília e os níveis de energia são regulados por vias de transmissores químicos no cérebro. Nós podemos então controlar essas vias com o que nós comemos. Você verá que muitos dos itens alimentares e nutrientes nessa lista são dirigidos àquelas vias nervosas relacionadas ao cérebro. No nível mais básico, consumir carboidratos ativa a hipocretina, que nos faz sentir sonolentos. Alguns cientistas desenvolveram até mesmo uma droga que se dirige diretamente à via hipocretina, e essa droga está sendo prescrita como um atenuante de problemas relacionados ao nosso sono. Quando nós comemos proteína, os aminoácidos vão bloquear a via da hipocretina e nos deixar mais alertas. Mas isso não necessariamente significa que seguir uma dieta com altas doses de proteína à noite pode ajudar você a dormir rapidamente.
efeitos distintos sobre o sono têm ocorrido devido às glicoses altas e baixas nos carboidratos. Alguns estudos também mostram que carboidrato com alto índice glicêmico encurtam o início do sono, mas podem afetar negativamente a sua qualidade. Uma pequena mudança seria optar por carboidratos integrais ao invés dos alimentos assados ou processados, como por exemplo os biscoitos, os bolos e até mesmo sorvetinho aí, que eu sei que tem muita mulher que gosta. A dica número 2 para você melhorar o seu sono seria ingerir a vitamina D3. Tomar a vitamina D3 para manter as ótimas taxas de D3 no sangue durante o ano é muito bom para você começar a dormir melhor. Um estudo recente da Universidade do Texas descobriu que as pessoas precisam de 60 a 80 nanogramas por ml de vitamina D3 na corrente sanguínea para dormir bem. Eu já falei isso num vídeo aqui para vocês sobre a vitamina D3. E o estudo de 2 anos administrou a 1.500 indivíduos com deficiência extrema de vitamina D3 e que também sofriam de insônia e dores de cabeça uma dose alta do suplemento D3, de 20 mil unidades por dia. As insônias e as dores de cabeça imediatamente começaram a desaparecer. No momento onde o nível de vitamina D3 do grupo melhorou para cerca de 60 a 80 nanogramas por ml, o sono foi quase normalmente restabelecido. Além disso, pesquisadores observam que quando os níveis de vitamina D3 no sangue caíram abaixo de 50 ou chegaram a 80, algumas dificuldades para dormir foram relatadas. Ademais, a suplementação com outra variação da vitamina D3, chamada de D2, comprometeu o sono regular na maioria dos pacientes. Então, evite essa posologia em substituição àquela da D3. E por que a D3 funciona, né? A parte do cérebro responsável pelo sono tem uma grande concentração de receptores da vitamina D3. E o ciclo completo entre dormir e acordar é interrompido se os receptores são deficientes. A vitamina D3 também influencia muitos outros processos hormonais no corpo que afetam seus ritmos, incluindo a reprodução, metabolismo, digestão, saúde cardiovascular, todas as quais influenciam a fadiga e a regulação do sono também, que é o nosso tema de hoje. Gente, se você está gostando desse vídeo, já dá o joinha, ativa o sininho também e compartilha para os amigos, tá? Uma dica adicional seria testar o nível de vitamina D3 no sangue após a atividade física e a complemente para aumentar seu nível acima de 60 nanogramas por ml. Isso provavelmente vai exigir uma dose diária de pelo menos 4 mil unidades por dia. Então, se você não toma vitamina D3, comece a ingerir para você ficar nesses níveis entre 60 e 80 nanogramas por ml. A dica número 3 seria o suco de cereja. Ele é muito gostoso, né? Ele não é amargo. Alguns estudos mostram que ele pode melhorar significativamente a qualidade do sono, além de reduzir as inflamações e acelerar a recuperação pós-atividade física. Por exemplo, um estudo do Reino Unido concluiu que dar suco de cereja para 20 voluntários jovens saudáveis por 7 dias melhorou significativamente a qualidade e a duração do sono em homens e mulheres jovens e saudáveis. Um outro estudo com formato similar concluiu que pessoas mais velhas com insônia leve tiveram melhoras significativas na qualidade e na duração do sono depois de ingerir o suco de cereja. Então, uma dica super legal que eu dou para vocês, né? E por que o suco de cereja funciona? Porque ele contém altos níveis de fitoquímicos que elevam a melatonina, que é o hormônio que induz ao sono e contribui na regulação dos ritmos corporais. A melatonina pode influenciar diretamente na temperatura central do corpo, assim como no ciclo de dormir e acordar, otimizando níveis críticos do sono noturno. Alguns pesquisadores sugerem que junto com a melatonina, você acrescente cerejas cítricas que reduzem índices inflamatórios,
que inibem o sono e a regulação corporal. Então é importante vocês pensarem ou no suquinho de cereja ou até mesmo suplementar a melatonina que eu gosto bastante. A dica dietética seria o suco de cereja, que fornece a alternativa dietética perfeita adicionada com a melatonina. Você pode optar por um suco puro de cereja, sem açúcar, ou misturado com outros sucos. A melhor qualidade do suco de cereja e com a mais alta concentração, você também pode encontrar em alguns suplementos, como por exemplo, os suplementos naturais aí que são vendidos em Uli Foods, que são vendidos também em algumas farmácias específicas ou até mesmo em sites na internet. Eu vou deixar uma dica aqui para vocês, tá bom? Dica 4 seria a taurina. Esse aminoácido, ele é muito importante para melhorar o sono, né? Ele é importante para quem sofre de ansiedade, tem pensamentos recorrentes que acabam mantendo você acordado, né? A taurina, ela diminui a atividade física do cérebro, indicando então um efeito relaxante do nosso corpo. Ela está disponível em frutos do mar, carne vermelha, nos ovos. Então você precisa de fato consumir diariamente esses alimentos para que você tenha uma quantidade suficiente da taurina para conseguir aí ter um sono bom. A taurina, ela se esgota facilmente com estresse ou atividade intensa. Então os atletas, né, e algumas pessoas que estão começando aí a treinar, precisam sim de doses adicionais de taurina. E a gente tem que se alertar aos vegetarianos que têm um alto risco de deficiência de taurina. Então a taurina funciona porque ela aumenta o transmissor químico GABA, que tem um efeito calmante no nosso sistema nervoso. Ela pode diminuir a ansiedade e a produção de estresse que impedem o relaxamento. Então, o que acontece quando a gente ingere taurina, né? Inclusive tem taurina em algumas bebidas energéticas, como por exemplo Red Bull, Monster, né? À primeira vista isso soa meio que um absurdo, né? Porque você aumenta o GABA, a taurina diminui os níveis de energia, inibe a ativação neuronal. Porém, algumas pesquisas mostram que quando a taurina e a cafeína se combinam, uma proporção igual ou menor da taurina na cafeína vão inibir o sono, ao passo que uma alta proporção, bastante taurina no caso, vão melhorar o sono em relação a quando a taurina for consumida isolada. Então, por isso que a taurina está presente nesses energéticos em associação com a cafeína. E uma dica adicional seria usar uma alta dose de taurina junto com a cafeína para melhorar o sono. Não, isso não é recomendado, né? Há evidência de problemas psicológicos a partir da combinação, incluindo batimento cardíaco acelerado, a pressão desregulada e quem sabe algumas outras coisas mais também, como mal-estar, né? Então, o que você deve fazer é tomar isoladamente de 2 a 3 gramas de taurina antes de dormir. Dica número 5, eu já falei aqui sobre ele, tem um vídeo sobre ele, eu amo esse nutriente, que é o magnésio. O magnésio, ele acalma o sistema nervoso e combate inflamações. Altos níveis dele resultam em sono de má qualidade. Então, vocês precisam tomar a dose diária correta, né? Alguns estudos realizados em pessoas com com sono de baixa qualidade, né? De acordo com o que foi medido por um índice, descobriu-se que a ingestão de magnésio suplementar obteve-se uma melhora na qualidade do sono em torno de 60%, assim como diminuindo os níveis de estresses inflamatórios também, né? Alguns pesquisadores, eles enfatizam que os seres humanos não estão consumindo magnésio suficiente nas dietas atuais. 58% das pessoas nesse estudo tinham deficiência de magnésio, isso é muito comum no consultório também. E isso contribui, então, claramente para a baixa qualidade de sono. Então, tem muita mulher que não tem uma qualidade de sono muito bom porque tem deficiência de magnésio. E aí ele vai, então, diminuir a atividade nervosa simpática, vai reduzir eficazmente o estresse e permitir que você, de fato, consiga relaxar. A dica suplementar seria
O magnésio ele está presente em muitos itens alimentares, como as verduras verdes, né, escuras, nozes, as castanhas e as sementes, peixe, legumes, chocolate e arroz. Mas a gente sabe que nem tudo isso a gente pode comer, né? E nem tudo isso a gente ingere de forma diária. Então, o magnésio a gente começa a indicar aí para que ele seja uma suplementação de qualidade, para que você consiga melhorar a qualidade do seu sono, de 175 até 500 miligramas por dia. É importante evitar o magnésio vinculado ao carbonato, né? O óxido ou o glutanato também, pois eles são alternativas baratas, mas com baixa absorção. Então existem vários tipos de magnésio por aí, né? Então você precisa optar pelo magnésio citrato, né? Ou glicinato, taurato, aspartato, malato, succinato ou furamato. Relatórios periódicos sugeriram o óleo ou a loção tópica de magnésio como uma melhor forma de indução a um sono relaxante. Você pode passar por trás do joelho, você pode passar por trás da coxa, de preferência meia horinha antes de se deitar. Dica número 6, o inositol. Eu adoro o inositol porque ele é uma alternativa de glicose encontrada nas frutas cítricas, nozes, castanhas e também algumas verduras mais verdinhas, né? Ele contém calorias insignificantes e pode melhorar o sono, diminuir a ansiedade, vão deixar você mais aquietado, né? E vai afastar aquela nebulosidade mental que você fica aí durante a noite, antes de dormir, ficar pensando em várias coisas, né? Então, o inositol, ele vai ativar os circuitos cerebrais que bloqueiam a atividade mental, como se você estivesse fazendo uma varredura aí no seu cérebro e organizando todos esses pensamentos, né? Algumas pesquisas mostram que o inositol ativa a serotonina e o circuito da orexina para acalmar o cérebro e ajudar de fato você a dormir. Uma dica suplementar seria o uso do inositol na forma de pó. Você pode misturar na água 45 minutos antes de você ir para a cama. E bons resultados eles têm sido observados com dose de 2 a 10 gramas por dia. Então, 45 minutinhos antes de dormir. A dica número 7 seria a vitamina B e a tiamina. A gente sabe que é a deficiência, né, da vitamina B e da tiamina, que são nutrientes, né, que são ligados com o problema do sono, levam você a não ter uma boa qualidade do sono. O ácido fólico, B6 e B12 são importantes para que você tenha de fato aí uma mente tranquila e um relaxamento. E por que eles funcionam, né, para dormir? A gente sabe que a vitamina B ela está intrinsecamente envolvida na desintoxicação do corpo. Elas também diminuem inflamações e afetam neurotransmissores cerebrais. A tiamina também afeta esses neurotransmissores cerebrais e está intimamente ligada à serotonina. Então, a falta dela vai resultar em um sono muito ruim. É importante, então, que você entenda a necessidade da suplementação da tiamina. E a dica suplementar seria, né, fazer com que algumas pessoas que têm alguma alteração genética e dificuldade de absorver a vitamina, ela consiga, de fato, aí fazer um uso de um suplemento oral, porque a gente sabe que muitas pessoas têm bons resultados com um complexo vitamínico contendo aí a vitamina B. A tiamina, ela vai ser encontrada na carne, especialmente a de órgãos como o fígado. Então, se você não gosta muito de comer fígado, tome um suplemento que você com certeza aí vai ter um resultado bem legal e não vai ter que ingerir um alimento que você não gosta. A dica número 8 seria a valeriana. As plantas medicinais têm estudos comprovados, né, mostrando o quanto elas ajudam as pessoas que têm insônia a irem para a cama, ficarem sonolentas, porque elas têm propriedades sedativas e ansiolíticas. Eu gosto de usar muito a valeriana com a melatonina, tá
bom? A valeriana com a melatonina dá resultados maravilhosos. A valeriana, ela acaba demorando um pouco aí para começar de fato a fazer um efeito importante. Ela normalmente começa a fazer efeito na segunda ou na terceira semana. Aí sim as pessoas começam a dormir bem melhor. E é importante aí a gente pensar nessa associação com a melatonina para a gente conseguir de fato fazer com que a paciente tenha um sono profundo e organizar o seu sono, né? A valeriana, ela vai ativar o GABA e vai acalmar o cérebro da mesma forma que a gente falou lá da taurina. Embora ela tenha alguns efeitos um pouco mais sedativos, tá? A dica suplementar seria uso de chá verdes, chá de ervas, que darão uma pequena dose de fitoquímicos da valeriana. E aí a gente então consegue também usar os extratos concentrados, que vão dar uma dose mais potente. Inalar o aroma das ervas pode melhorar o sono, então tente a aromaterapia. Se você não quiser o extrato, a gente sabe que algumas pessoas às vezes preferem outras alternativas, né? Alternativas complementares. Então poderia sim inalar ali o arominha da valeriana. A dica 9 seria a camomila e o ginseng. A camomila tem efeito sedativo, embora os chás mais populares, né, a gente não consiga encontrar uma dose tão concentrada desse extrato, algumas pesquisas sugerem que a camomila pode acalmar o cérebro e ajudá-lo a dormir mais rápido. O ginseng, ele já é conhecido por reduzir o estresse, estimular a função cerebral relacionada aos neurotransmissores GABA, para fazer com que a gente consiga propiciar um sono mais profundo. O chá do ginseng, ele também está disponível em extrato, em cápsulas, a gente encontra facilmente aí na internet. Mesmo assim, eu vou deixar algumas dicas aqui para vocês, vou colocar alguns links também que são super legais. A dica 10 seria a L-teanina. A L-teanina também é um aminoácido, ela é encontrado no chá da planta Camellia sinensis e na exótica forma de cogumelos também. Algumas pesquisas mostram que ela pode reduzir o estresse físico e mental, melhorar a cognição e ajudar no sono. Em alguns estudos com animais, descobriu-se que a L-teanina ajuda a reverter os distúrbios do sono que são induzidos pela cafeína. Então, qualquer um pode se beneficiar tomando a L-teanina, mas as pessoas que não conseguem dormir e são viciadas em cafeína, isso pode ser muito útil, tá? Então, o ginseng pode ser muito útil também aí nessa questão relacionada ao sono. Desculpa, gente, não é o ginseng já falei, é a L-teanina. E a L-teanina funciona interagindo com os efeitos da cafeína, ao mesmo tempo em que aumenta os níveis de GABA, impulsiona a serotonina no nosso cérebro. Em relação à dica suplementar, seria muito bom se você pudesse confiar no chá verde, né, por causa da L-teanina, mas o chá verde, ele também tem a cafeína, então ele é contraindicado. Porém, se você pedir café sem cafeína para manter-se no ritmo, pode ser que você queira mudar o chá verde para ter o estímulo da cafeína, ao mesmo tempo em que incrementa a ingestão da teanina. Você provavelmente vai concluir que os efeitos estimulantes do chá verde são diferentes daquele do café. E aí, então, fica uma questão bem complicada para a gente conseguir aí levar para o nosso dia a dia, né? Alguns suplementos com L-teanina pura estão disponíveis, como os formulados para auxiliar no sono, nos quais ela está vinculada também ao magnésio. Alguns relatórios de pessoas que sofrem de insônia sugerem ótimos resultados do magnésio com a L-teanina. O magnésio, ele tem ótimos resultados associados com muitas coisas para diversas indicações, né? Não só o sono, ele tem também para a pele, para o cabelo, para as unhas. E é isso, gente. A gente chega no final desse vídeo, ele é um pouco mais comprido, porque falar de sono é um assunto bem extenso mesmo. Espero que vocês tenham gostado, começado a colocar em prática algumas coisas. Eu, particularmente, gosto muito da melatonina. Eu não consigo ter acesso ao suco de cereja aqui, né, em casa. Então, eu parto para suplementação também. Suplemento magnésio também, que eu acho importante.
E o resto dos aminoácidos também, durante o dia, eu faço algumas suplementações para fazer com que eu consiga aí ter depois à noite resultados com sono, mais massa magra também. Então eu vou colocando mais vídeo aqui para vocês entenderem como tudo isso funciona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o seu joinha aí, compartilha com as amigas e ativa o sininho também, tá bom? Para você sempre receber em primeira mão todos os meus conteúdos.